Uma boa noite a todos novamente. Boa noite aos nossos amigos internautas. Sejam todos bem-vindos aqui ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos novamente honrados com a presença da palestrante Flávia Fragoso, que irá falar para nós do tema O Resgate da Fé, como Zaqueu encontrou Jesus. Flávia Fragoso atua no ramo de turismo e é professora de línguas estrangeiras. Oriunda do Rio de Janeiro, Flávia é experiente oradora e dedicada estudiosa do Espiritismo. Seja muito bem-vindo, Flávia. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui. É muito feliz para mim essa oportunidade, esse momento da gente estar aqui junto, conversando sobre um tema lindo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. É um tema que, se vocês forem ver lá, é uma parte pequenininha, mas é lindo. Deus me ajude que eu consiga passar um pouco do que isso me tocou, um pouco do que essa história de Zaqueu me tocou. Essa passagem está em Lucas, para quem quiser ler depois, no capítulo 19. Tá? E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Então vamos nos situar um pouco na época de Jesus. Eu queria pedir que a gente tentasse, ao máximo, estar aqui nesse momento. A espiritualidade amiga já está aqui, auscultando as nossas necessidades, percebendo as nossas intenções, mas é preciso que a gente colabore com eles. É preciso que o que a gente veio buscar, a gente esteja em condições de receber. Então, para a gente se lembrar do que a gente não lembra mais, a gente está falando de uma época em que Jesus ainda estava vivo, claro, e nós estamos falando de uma cidade muito rica, que era uma cidade chamada Jericó, uma das cidades mais ricas da Palestina. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu acredito que todos nós aqui temos taxas para pagar, a gente paga impostos. Todo mundo paga imposto, né? Gostando, não gostando, querendo, não querendo, achando justo, achando injusto, não é assim? E alguns impostos que a gente paga, a gente até sabe o nome e sabe para onde eles deveriam ir, outros não. Quando a gente acha que um boleto que chegou para a gente está errado, ou está muito fora do que vinha normalmente, a gente pode reclamar em algum lugar. Falar, olha, eu acho que esse aqui veio com erro, isso não era assim, eu pagava 100, agora estou pagando 200. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Mas as pessoas para as quais a gente paga os impostos, a gente não vê. A gente recebe um boleto pelo correio, ou pela internet, ou pelo e-mail, ou sei lá de que jeito, e aí a gente providencia o pagamento daquele boleto. É assim que funciona hoje em dia. Na época de Jesus era bem diferente. Na época de Jesus havia os cobradores de impostos, que eram pessoas que apareciam na sua casa e cobravam o imposto que imaginava-se que era devido. Assim como hoje a gente não tem vontade de pagar imposto, porque a gente não gosta de pagar mesmo, e porque a gente também não sabe aonde vai o dinheiro do que a gente está pagando, naquela época, eu acredito que, além de diferente, era bastante mais grave a situação, porque a gente lidava com o poder dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos chegavam na casa das pessoas e falavam, você me deve um dinheiro, ou 2 dinheiros. E conforme aquele cobrador se imbuía do poder, ele podia destruir aquela família, exigindo mais e mais e mais e mais, ou ser mais complacente com alguma outra família. E a gente sabe, a história nos conta que além dos impostos, que a gente entende que os impostos eram taxas cobradas pelo município, e além de ser taxas cobradas pelo município, também era um dinheiro que eles usavam para manter o exército do Império Romano lá, para que se sustentasse esse exército que fazia o quê? Tomava conta da vida deles. Eles eram dominados.
Então, quando uma pessoa usa o poder que ela tem, e nós todos usamos isso, nós todos temos esse defeito grave, o poder não tem a ver com o dinheiro, o poder tem a ver com outra coisa. Então, quando esses cobradores de impostos chegavam na casa das pessoas e diziam, você me deve 1, mas você vai me pagar 2, e se reclamar vai pagar 3, e se reclamar vai pagar 4, e se reclamar eu vou tirar tudo que você tem. O que acontecia? Eles recolhiam aquele valor, pagavam, prestavam contas para quem eles tinham que prestar daquele valor e ficavam com o resto. Não era à toa que a maioria era riquíssima. E um desses grandes cobradores de impostos, dos chefes dos publicanos, como eles eram chamados, era o Zaqueu. Zaqueu era uma figura odiada, detestada na cidade toda e nas redondezas. Além do que, ele era riquíssimo. Quando você pensar numa pessoa rica, você pensa numa pessoa muito, 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 muito rica, que era o caso de Zaqueu. E ele não tinha escrúpulo nenhum. Ele pegava a parte dele do jeito que ele queria e do jeito que ele queria. Bom, levando-se em consideração que a cidade de Jericó era uma cidade muito rica, porque ela tinha uma qualidade de árvores que produziam um líquido, não é um líquido, esqueci a palavra agora, mas não tem problema, que era o bálsamo. O bálsamo, ele era usado para fazer unguento, que é tipo uma pomada mais grossa, né? Vocês sabem mais ou menos o que era, que era muito usado para a lepra. Tinha muita lepra naquela época. E o bálsamo também era matéria-prima de perfume. Então, isso fazia com que a cidade exportasse esse material e fosse uma cidade onde o dinheiro girava, onde tinha muito dinheiro. O dinheiro rolava, né, para lá e para cá. E, logicamente, aqueles que estavam fiscalizando o dinheiro, como era o caso de Zaqueu, tinham, então, acesso a essas informações, quem tem, quem não tem, e tinham as implicâncias pessoais que nós também temos. O que eu faço quando eu tenho poder e tenho uma implicância pessoal? Eu não consigo ser justo, eu não consigo ser correto. Eu consigo só usar o meu poder para conseguir aquilo que eu quero. E só para a gente ter claro a questão do poder, que eu acho que é uma questão que eu tenho lido muito ultimamente, eu pessoalmente, e tenho pensado muito sobre isso. O poder, como a gente falou antes, não tem a ver com riqueza. Pode ter as duas coisas. Mas eu nunca vou me esquecer de uma cena que eu vi na televisão, que hoje tem Enem, né? Mas há uns mil anos atrás, mais ou menos, tinha um negócio chamado vestibular. E esse vestibular, você tinha que chegar na hora, mesma coisa que o Enem tem hoje. Eu não me esqueço uma cena que a televisão mostrou, que foi muito comentada, vocês nem eram nascidos na época, mas não tem problema, eu conto para vocês. Era um estudante que estava chegando, e tinha acho que 5 ou 6 degraus para ele chegar na porta da onde ele ia fazer a prova. E ele foi caindo, ele subiu de gatinho esses degraus, com a bolsa caindo, com as coisas caindo, e a pessoa, que era uma pessoa simples, porque ela estava na portaria, vendo ele chegar, fecha a porta na cara dele e não deixa ele chegar, não deixa ele entrar. Eu nunca me esqueci dessa cena, do que é o poder, quando a gente não tem condição de ter poder. Então, essa cena ela foi forte para mim, porque ela não fala do poder de uma pessoa riquíssima, milionária, ela fala de mim. Ela fala do que eu faço. Você vai, você não vai, você pode, você não pode. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a história de Zaqueu é uma história que talvez toque a gente muito, porque ela fala de coisas muito próximas a nós. Bom, então, localizada essa situação toda de Zaqueu, a gente vai... Só um minutinho, por favor. A gente vai abordar uma outra questão agora. Faz só para mim, Luciano. Pega para ela ali. Vai melhorar aí, já, já. Zaqueu era um homem rico, um homem que tinha tudo,
E um homem dominava, conhecidíssimo na cidade, que dominava tudo, mandava em todo mundo. E um dia ele fica sabendo que Jesus vai aparecer em Jericó. Só que já que eu tinha um problema. Vocês já foram a algum show que vocês assistem em pé? Se tiver uma pessoa grande na sua frente, você não enxerga, não. Você vai ficar assim, vai ficar fazendo assim, vai querer pular, porque você, não que você seja de uma estatura baixa, mas se tem alguém mais alto que você não vai enxergar. E Zaqueu era baixinho. Então, Zaqueu queria ver Jesus. Já sabia que ia ter uma multidão passando, que ele não ia conseguir ver Jesus se ele não reconhecesse a dificuldade dele. Qual era? Ele era baixinho. Tomasse uma providência. Bom, se eu quero ver, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que subir num banquinho, fazer alguma coisa assim. E agisse. E ele fez as 3 coisas. Como a gente falou antes, ele era uma pessoa detestada, ele era uma pessoa odiada, ele fez mal a muita gente. E ele resolve, então, que ele vai ver Jesus. Se a gente for pensar no cunho espiritual, não vamos pensar na história, não. Nós vamos pensar no cunho espiritual, no que isso significa. Ele sabia, espiritualmente falando, que no nível mental que ele estava, que ele tinha, no nível moral que ele morava, ele não conseguiria ver nada que fosse luz, porque ele não tinha essa condição. Se a gente quiser melhorar o nosso nível moral, melhorar o nosso nível mental, é preciso que a gente faça alguma coisa para a gente se elevar. Então, se a gente pensa na situação de Zaqueu, a gente pensa assim, ele tinha vontade. E muitos de nós morrem na vontade. Eu sou doido para fazer isso. E não faz. A gente não morre muitas vezes na vontade? Então, ele teve a vontade, ele viu o obstáculo, porque só quando eu vejo o obstáculo é que eu procuro uma solução para transpor aquele obstáculo ou não. Se eu não enxergo o obstáculo, não tenho o que fazer. Então, ele tem a vontade, ele vê esse obstáculo, ele toma uma atitude, e quando ele toma essa atitude, vamos imaginar essa cena, naquela época, uma pessoa odiada, ela resolve subir numa árvore. Quando uma pessoa, está todo mundo aqui, se sobe uma pessoa lá no ventilador, todo mundo vai olhar para essa pessoa que está no ventilador. Ela está chamando a nossa atenção. Ela está exposta. Foi isso que Zaqueu fez. Ele, para conseguir o que ele queria, ele se expôs. Ele podia ter sido apedrejado, podiam ter sacudido a árvore para ele cair. Isso são coisas que a gente está falando, né? Mas assim, ele quis e foi. Quando ele sobe na árvore, ele então consegue visualizar Jesus. Se a gente pensar aqui numa coisa rapidamente, alguém conhece o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Já foram apresentados a eles, algum de vocês aqui? Não? Mas, se ele aparecer na Rua Goiás, andando, todo mundo vai falar. Esse cara não é o presidente dos Estados Unidos? O que ele está fazendo aqui na Rua Goiás? Não é isso que a gente vai falar? Acho difícil ele aparecer, mas tudo bem. Então, mas por que a gente sabe que ele é o presidente dos Estados Unidos? Porque a gente já viu foto dele. Ele já apareceu na televisão, ele já apareceu na internet. Hoje, se eu quiser saber quem é fulano, eu vou no Instagram, eu vou no Facebook e descubro. Naquela época não tinha foto. Se eu quisesse conhecer o rosto de Jesus, como é que ele era, se era bonito, se era feio, se era gordo, se era magro, eu tinha que estar com ele. Ou então, esperar o relato de pessoas que me diziam, não, ele não é tão alto assim não, ele é mais baixo, ele é mais assim, ele era mais assado. Então Zaqueu resolve fazer isso e sobe na árvore. Quando ele sobe na árvore, quando ele se eleva, em termos físicos, o que acontece? Jesus enxerga ele. Claro, né? E Jesus vira para ele e fala assim, apressa-te em descer, porque esta noite me hospedarei contigo. Numa hora dessa, a pessoa quase que cai, né, de cima da árvore, de tanto. Então, quando ele se expõe, ele expõe também o desejo dele
de que alguma coisa na vida dele faça sentido. Porque quantas vezes a gente conhece tanta gente que tem tanta coisa e não tem sentido na vida. Então essa exposição de Zaqueu, sabendo que ele era desapreciado, detestado, que ele era mau, que ele era conhecido como uma pessoa má, ladrão, que usurpava, tirava sossego, tirava dinheiro, tirava tudo e destruía famílias inteiras. Quando ele se expõe na frente de todo mundo e fala, eu quero conhecer esse homem. Jesus imediatamente enxerga não o Zaqueu, mas a intenção do coração de uma criatura que teve vontade, enxergou o obstáculo e se expôs para conseguir aquilo que ele queria. Essa passagem é uma passagem que a gente está vendo ela dos dois lados, do lado físico, do lado, né, e está vendo também através do lado espiritual. Nessa época, nas cidades, as pessoas quando iam na casa da gente, quando a gente ia dar um almoço fica meio assim, né? Quando a gente ia receber para almoçar, ou para se hospedar, ou para jantar, a casa ficava com as janelas abertas, as casas que tinham janela, né? Ficava tudo aberto, para que as pessoas, então, vissem que aquela casa tinha alguém que foi convidado para estar lá. Agora, vocês imaginam a população de Jericó, que ficou enlouquecida de raiva, sem entender como que a pessoa mais detestada da cidade é escolhida por Jesus para Jesus ir lá e ficar na casa dele. Como a gente diria, com tanta gente boa nesse mundo, Jesus vai escolher justo o tal do Zaqueu, que não vale nada. Esse foi o comentário, como está no Evangelho, das pessoas de bem. Pessoas de bem não têm esse comentário. Mas esse foi o comentário das pessoas de bem. Nós estamos ainda longe, muito longe de ser pessoas de bem. A gente está caminhando, tem dia que a gente cai, tem dia que a gente consegue ficar em pé, tem dia que a gente consegue superar algumas coisas, tem dia que a gente sobe na árvore e vê Jesus, tem dia que a gente não lembra de Jesus. E assim é. O importante de tudo isso é a gente ter consciência da nossa falta de condições morais de viver o Evangelho ainda. A gente não dá conta ainda de viver o Evangelho da forma que é preciso. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu já praticamente sei a resposta, mas eu vou dar a vocês a chance de responder. Algum de vocês aqui gostaria de perder peso, ter um corpo mais assim transadinho? Não precisa responder não, só para a gente. Quem riu já sei que a resposta é sim. Então, vamos imaginar que nós todos ganhamos 2 meses, porque o mês também não adianta, de academia, ganhamos a roupa, ganhamos o tênis, ganhamos o jeito de ir e voltar, seja uma pessoa que vai levar a gente, uma pessoa que vai buscar, seja um carro, um ônibus, uma qualquer coisa. E vamos então para a academia, porque nós temos a intenção de perder peso. Cheguei na academia, com a roupa bacana, meu tênis bacana, e viro para o instrutor e ele fala assim, agora você levanta esse peso. Aí você fala, ai não. Aí não vai dar não. Faz essa coisa. Nossa, mas não tem outro exercício, não pode fazer outra coisa, não posso ficar só vendo. Não posso assistir você correr e eu emagrecer. Não posso assistir você fazer exercício para braço e eu ficar com o braço duro. Não posso viver isso dessa forma? Não, não pode. É preciso, mandatório e condição principal que eu me mexa, que eu faça alguma coisa. Eu muitas vezes tenho todas as condições, obrigada Mário, eu às vezes tenho todas as condições, eu assisto às palestras, eu ouço estudos, eu leio livros, eu converso com pessoas que têm mais conhecimento que eu, mas o movimento é meu. O movimento só pode ser meu. Só eu consigo me transformar. É uma coisa que a gente estava conversando até antes. Ninguém muda ninguém.
Ninguém muda ninguém, não adianta socar uma pessoa aqui dentro dessa sala e falar, ouve, vai ter palestra às 6, às 7, às 8, às 9, às 10, depois quando você sair, você lê esse livro, depois quando você sair, você ouve essa música, depois quando você sair, você conversa. Não adianta. Não é que não adianta, desculpe. Isso é armazenamento de conhecimento. Adianta? Adianta. Porque eu preciso conhecer. Conhece a verdade e é ela que vai te libertar. É ela que vai tirar a gente da lama. É a verdade. Qual que é a verdade? A verdade de que eu tenho um monte de defeitos, mas de que eu estou nessa vida para superar esses defeitos. Porque provavelmente eu pedi e implorei, e pedi de novo, e pedi mais uma chance, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e estou aqui amassando barro do mesmo jeito. Chateadinho porque a minha vida não está do jeito que eu queria. O Roberto Lúcio falou um negócio aqui, não sei se foi no CETESP, não sei, não me lembro exatamente aonde ele falou, que ele falou assim, se Deus não me dá a vida que eu não quero viver a vida que Deus me dá. Se Deus não me dá a vida que eu não quero viver a vida que Deus me dá. E assim vamos nos deprimindo, vamos achando que somos coitadinhos, que fomos esquecidos, que estamos abandonados por aquele que está de olho, procurando a gente em situações morais mais altas, para que então a gente se encontre, como aconteceu com Zaqueu, e seja tocado. Porque, como a gente falou, palestra, estudo, conversa, tudo isso é muito bom. Mas o conhecimento, sem ser colocado em prática, é um pecado. Quantas pessoas a gente conhece que tem conhecimentos maravilhosos e não faz nada, nem pela própria vida e nem por ninguém? Então, quando a gente volta para essa situação da casa, quando Jesus vai, então, se hospedar na casa do homem mau, na casa de Zaqueu, a gente está lembrado que ele teve a intenção, ele teve a vontade, ele passou por cima do obstáculo, ele teve, então, uma atitude de subir na árvore, mas Jesus vai mais longe. Quando ele fala que vai se hospedar na casa de Zaqueu, ele quer ver até quanto Zaqueu está disposto. Porque uma coisa é você ser visto por Jesus, ele fala assim, vou para sua casa. Outra coisa, o que eu vou fazer com esse homem aqui dentro da minha casa agora? Comida e bebida não ia faltar. Mas assim, como você conversa com uma pessoa cuja moral é totalmente diferente da sua? Você, um lixo. E Jesus, a criatura com a maior envergadura moral que a gente conhece, que a gente tem notícia aqui no nosso planeta. E Zaqueu, que estava pronto, diz para ele o seguinte, atitude. Ele vira e fala, metade dos meus bens eu vou doar para os pobres. Não aqueles que ele prejudicou, não. Para os pobres, aqueles que eram pobres, que não tinham dinheiro para fazer nada. Metade. Ele tinha muita coisa. Alguém está disposto a dar metade do que tem para alguém? Não precisa nem perguntar, que a resposta já é não, né? Pode ser metade, pode ser muito, metade pode ser pouco, mas ninguém quer dar é nada. Assim somos. Então ele fala que vai dar metade dos bens dele para os pobres. E essa parte para mim ela é sensacional. Ele fala assim, restituirei em 4 vezes tudo que eu prejudiquei. Todas as pessoas às quais eu prejudiquei, eu vou restituir em 4 vezes. Olha que conta interessante. Se ele entrega o que ele pegou, tá igual. Se ele dobra o que ele prejudicou, ele dá para a pessoa uma condição de conhecer uma coisa mais ou menos. Se a gente pensar assim, 2 vezes do que eu ganho hoje é bom? É bom. A gente só ganha uma vez. Mas se a gente multiplicar por 2, todo mundo vai ficar feliz. O que ele entende? Ele teve, quando ele tirou aquilo das pessoas, ele tirou tanto que ele teve em abundância. Ele conheceu a abundância. Então, quando ele fala que ele vai restituir em 4 vezes, ele vai fazer com que essas pessoas conheçam a abundância.
Não se preocupem mais com a necessidade de comer no almoço, comer no jantar, comer numa hora só e de sobreviver. Então, ele quer oferecer, além do que ele precisava, vamos chamar assim, porque a gente julga dessa maneira, a abundância para essas criaturas. E aí, ele diz a Jesus que a metade dos bens dele vai ser entregue para os pobres e que ele vai restituir em 4 vezes as pessoas às quais ele prejudicou. Então, nesse momento, Jesus diz para ele, nessa casa hoje houve salvação. Mas não foi na casa física. Essa alma que estava perdida, como nós já estivemos muitas vezes, e Deus nos ajude de não nos perder de novo, porque nós não estamos aqui porque a gente é bonzinho, porque a gente é bacana, nós estamos aqui porque nós já apanhamos bastante da vida, e por isso estamos aqui. Me desculpe se tem alguém que tem uma condição melhor e está aqui por amor, porque quer realmente conhecer a doutrina. Mas o fato é que muitas coisas nos motivam a conhecer e poucas coisas, porém mais fortes, nos motivam a continuar. Se a gente fizer uma pesquisa aqui agora, gente, alguém aqui está interessado em conhecer Jesus, ele vai dar uma chegadinha aqui daqui a pouco. Vocês querem conhecer Jesus? Todo mundo vai levantar a mão, ficar emocionado, chorar, pegar o celular já para bater a selfie com Jesus, aqueles negócios. Mas essa foi a pergunta primeira. Querem conhecer? Queremos conhecer. Mas é preciso que eu me eleve. A minha moral é muito ruim. Meus pensamentos são muito baixos. Meus desejos não são bons. A gente é cheio de defeito, mas a gente só vê o defeito do outro. Se eu não me conscientizar, se eu não der uma zaqueusada na minha vida, se eu não olhar e falar assim, eu tenho que subir, porque eu não posso viver nisso que eu estou vivendo, não tem jeito. Pode levar, amarrar no centro, levar na igreja católica, na igreja se vocês quiserem, pode fazer o que quiser. Sem o meu movimento, o conhecimento, sem atitude, não é nada. E as atitudes que a gente vem tendo, têm nos trazido aonde a gente está hoje. Não adianta reclamar da vida. Não adianta. Se eu quero uma vida diferente, eu tenho que fazer a minha vida ser diferente. Não é fácil. Não é fácil. O livro da conduta moral, independente de religião ou não, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E está contido nas nenhuma frase que Jesus deixou escrito. Nenhuma. E eu não sei se vocês repararam, preciso de um golinho d'água. Eu não sei se vocês já repararam que em nenhum momento no Evangelho, em nenhum livro de ninguém, vamos pegar o exemplo da mulher adúltera. Todo mundo conhece, ela ia ser apedrejada, porque a lei da época era para apedrejar a mulher. Só queria lembrar que o adultério é composto por 2 pessoas, mas era a mulher que era apedrejada, né? Tudo bem. Em nenhum momento Jesus fala para ela assim, olha, deixa eu te contar um negócio, melhor você não fazer isso mais não. Está ficando ruim, está ficando feio, eu não vou estar aqui sempre para te proteger, então você fica boazinha. Em nenhum momento Jesus dá conselho para ninguém. Quando a gente pega o evento da última ceia, olha que coisa espetacular. Ali é a última ceia, é o encontro de todos aqueles escolhidos com Jesus. E Jesus está comendo com eles. Ainda há Pedro que pergunta, Jesus, quando tu fores, o que será de nós? E Jesus fala para ele, Pedro, tu tens as palavras da vida eterna. Está tudo aí. Você viveu comigo, nós estamos aqui ombro a ombro. Nesse dia, nessa última ceia, nesse encontro, todo mundo emocionado, existia uma vibração bacana. E na mesma noite, Pedro nega Jesus 3 vezes, Judas já sai entregando ele. O que acontece com a gente? A gente vai para a cabine de passe.
uma energia sensacional, a espiritualidade agindo, as pessoas que estão transmitindo aquela energia também trabalhando. Aí a gente sai de lá, esbarra na cadeira, já solta logo uma palavra bonita e vai embora para casa. Quer dizer, a gente é brindado com essas coisas todas e a gente não subiu para enxergar nada. A gente não está enxergando nada. As pessoas que estão na Igreja Católica não têm noção da quantidade de energia que está contida no momento da comunhão. Não tem ideia do poder energético daquele momento. Aí vai, faz aquela cara de pequei, mas não vou pecar mais, só daqui uns próximos 5 minutos, e já sai dali, já faz, e já age como se não tivesse ido a lugar nenhum. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas coisas todas são importantes se elas me ajudarem a ter mais conhecimento, a me elevar e a me dar condições de agir de forma diferente. Eu não posso me entupir de passe, de livros e continuar fazendo a mesma coisa. Porque aquilo que eu conheço já faz parte de mim. Eu não posso chegar hoje, vamos supor, né, que com grande alegria, alguém de vocês ou algumas pessoas tenham sido tocadas por essa história de Zaqueu. Você não pode chegar em casa e falar assim, agora não quero mais lembrar disso não. Eu vou tirar isso tudo de mim. Não dá. O que eu conheço já me faz mais responsável pelos meus atos. E por isso que é difícil a gente seguir a doutrina. Porque a doutrina, ela não te pede nada. Mas a consciência da gente começa a cobrar de uma forma diferente. Está acabando meu tempo, né? Bom, quando Zaqueu muda de vida, a gente vai dizer, gente, mas esse mudar de vida não é assim, não. A coisa só acontece quando ela está pronta. Às vezes a gente não sabe que a gente está pronto. Às vezes a gente não sabe que está na hora. E aí as coisas começam a acontecer como se você tivesse aberto comportas que estavam represadas anos e até encarnações várias. E a gente fica surpreso com essas coisas que a gente sente. Porque tem uma frase também bacana demais que eu gosto, que é uma frase que dá muita esperança, quando Jesus fala, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós está sentenciado. Nenhum de nós está condenado. Enquanto a gente estiver respirando, a gente pode fazer diferente. Até a própria aceitação de estar apenas respirando pode ser uma coisa que mude o meu padrão mental e a minha moral. Aí a gente pergunta assim, mas o que moveu Zaqueu? O que moveu Zaqueu? Por que ele resolveu então ver Jesus? Não importa o que moveu Zaqueu. Eu tenho que pensar, por que até hoje nada me moveu? Até onde eu vou chegar para receber da vida aquilo que eu precise, para que eu enxergue que muitas vezes a vida que eu estou levando não me leva a lugar nenhum. E muitas vezes é uma vida vazia. A gente estudando um pouco a história de Zaqueu, a gente pode imaginar, já que ele não teve os conhecimentos que a gente teve, que o que levou a ele a ter a curiosidade de tem que ter alguma coisa diferente. Não é uma coisa consciente, né? A gente não está falando em termos de consciência. Foi o vazio que uma pessoa que tem tudo pode ter. A pessoa tem tudo material. O que a pessoa quiser, ela tem. Eu lembro de uma outra palestra com o Roberto Lúcio, mesmo o Roberto Lúcio disse, que ele é psiquiatra lá em Belo Horizonte, e ele disse que a pessoa mais infeliz e mais triste que ele já conheceu na vida dele foi a mulher mais linda, mais rica e com o corpo mais maravilhoso que ele já viu. E o vazio? Com o que a gente está enchendo esse vazio? Porque se a gente deixar, a gente vai encher só com o que a gente é capaz de pensar. Eu tenho certeza que a gente não acorda sábado de manhã e fala, gente, hoje eu vou lá visitar os velhinhos. Acordei com uma vontade louca visitar os velhinhos e vou ficar lá conversando com eles. Não,
porque o bem ainda não é tão fácil para a gente assim. Não é fácil, é preciso esforço. Essa imagem de Zaqueu, ela é perfeita, porque ele, além de se esforçar, ele se expõe ao comentário de todos eles. E quem segura ele? Quem que dá o apoio para ele? O melhor. Foi porque ele se expôs que Jesus viu. Esse cara tem jeito. Esse cara está pronto. E aí, é o que a gente sempre fala, é um jogo de futebol. A gente tem uma torcida muito grande que a gente não sabe o tamanho, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Eu sempre dou esse exemplo, me desculpe quem já ouviu, vai ouvir de novo. É como se fosse, você já riu, você já ouviu. É como se fosse uma partida de futebol. E nós estamos jogando, nós estamos perto do gol. Toda vez que o time da gente está prestes, com chance de fazer um gol, a pessoa levanta, parece que vai empurrar, né? Parece que vai falar, vai, que vai dar aquela força. E aí, um passe errado, um drible errado, e o pessoal fala, nossa, não deu. E aí começa de novo, uma outra tentativa, uma outra vez, uma outra coisa, e o pessoal levanta de novo, e o povo lá em cima fica doido, e agora vai, e aí vai. E aí fica todo mundo doido, exatamente como num jogo de futebol. Para ficar uma ilustração mais fácil para a gente entender. A nossa torcida é muito grande, é torcida de séculos, é torcida de muito tempo, é torcida de muito amor. Amor que a gente não conhece porque a gente não torce pela felicidade dos outros. A gente quer ver os outros bem, mas nunca melhor do que nós. A maioria de nós, né, gente? Tudo que eu estou falando em termos de maioria. Me desculpe se alguém já está num nível diferente do que a gente está falando aqui. Bom, então já chegou gente ali me avisando que eu tenho que ir embora, né, Rosângela? Então, há a crucificação de Jesus. Quando Jesus é crucificado, imagina o pavor daqueles que estavam com ele. Por quê? Se ele, que era o poderoso, foi perseguido, e eles assistiram, escondido, mas assistiram. Se ele, que era o poderoso, foi perseguido e foi crucificado, o que ia acontecer com os outros discípulos? Cada um correu para o seu lado e foi tentar fazer alguma coisa. Agora, reparem no que acontece logo depois. Logo depois, eles decidem que o que eles viveram não podia morrer. Ali eles foram tocados. Com a morte de Jesus, eles foram tocados. E ali eles decidem que eles vão se expor. E começam a divulgar a doutrina. E o que acontece quando eles se expõem? A mesma coisa que aconteceu com Zaqueu. A espiritualidade, numa força descomunal, protege a todos eles. E eles, através de um trabalho de andar 40 quilômetros, 50 quilômetros, não sei quantos quilômetros, porque não tinha moto, não tinha nada, eles modificam a vida de milhares de pessoas, assim como estão modificando as nossas até hoje. Foi uma mudança de atitude de cada um daqueles 12, 13, 14, 15, que fez com que tantas outras pessoas fossem tocadas. Tantas outras pessoas pudessem ter acesso a informações que nós temos hoje e que é na hora do vamos ver, a gente pega, segura e fala, me ajuda, tem misericórdia, porque sozinho eu não consigo. Tenho certeza que cada um de nós já viveu algum momento desse. Então, o grande resgate da fé, você fala assim, mas aqui eu não tinha fé. Tinha. Todos nós temos fé. Ninguém levanta de manhã sem esperança. Porque se acordar sem esperança, não sai da cama. É um pouco diferente a esperança da fé. Mas todos nós temos isso, porque nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós somos filhos da luz. É preciso que brilhe a nossa luz. Não é mais possível que a gente não brilhe. Não é mais possível que a gente não tenha atitudes novas, atitudes melhores. Não é mais possível reclamar do mundo e continuar fazendo desse mundo. Porque é a gente que faz esse mundo. Eu que faço essas coisas. Eu li outro dia um texto, eu sei que eu estou em cima da hora, mas eu queria contar rapidinho, de um senhor que
estava vendendo uns ovos, um senhor muito simples. E estava escrito lá 5 dinheiros os ovos. Não sei se vocês conhecem esse texto. 5 dinheiros, 6 ovos ou alguma coisa assim. Aí uma pessoa com uma condição boa falou assim, aqui, eu arremato por 2. Ele falou, olha, é o melhor que pode me acontecer hoje, porque eu não vendi nenhum ovo. E ele então dá os 2 dinheiros para o senhor, e o senhor vai embora para casa. Você está sabendo de tudo, você já viu isso também, né? E aí, essa mesma pessoa vai num restaurante. A conta ficou em 400 dinheiros. Ela deixa 500. Ela deixa uma nota de 100. Aonde estão os nossos valores? Aonde está a nossa moral? Aonde está o nosso poder? Essa ostentação, essa palhaçada? Que vida que a gente acha que a gente vai viver se a gente continuar vivendo dessa forma? Não adianta reclamar. E, para aqueles que aceitarem o convite, primeiro deixa eu dar uma notícia aqui. Notícias sobre Zaqueu. Cadê Zaqueu? Que ninguém nunca mais ouviu falar em Zaqueu. Quem não ouviu falar em Zaqueu, porque não leu. Zaqueu, eu não sei se vocês conhecem um grande escritor russo chamado Leon Tolstói. Escritor de carne e osso, que viveu aqui. E que tem várias obras, mas tem Ana Karenina, que foi uma obra muito, muito conhecida, e Guerra e Paz também. A grande Ivone Pereira, através do espírito Leon Tolstói, no livro Ressurreição e Vida, no capítulo 1 do livro Ressurreição e Vida, ela traz para nós o trabalho espetacular que Zaqueu vem fazendo. Quem tiver interesse pode olhar, porque é sensacional. Então, há salvação para nós. Só que ela é toda hora. Fiz uma bobagem agora, tenho que dar uma pensada e tenho que tentar não fazer de novo. E tenho que elevar o meu pensamento. Tenho que me elevar para ver a luz, porque ela ainda não faz parte de mim toda. Porém, a gente tem um convite, que cada um pode pensar se quer ou não, mas tem um cara da melhor qualidade que está querendo morar na nossa casa. E já tem muito tempo. Acho que está na hora da gente aceitar o convite e fazer diferente. Queria agradecer a atenção de vocês e queria deixar, Henrique, põe uma mensagem. Não se peguem nas imagens, se peguem no que vocês vão ouvir. Muito obrigada e boa noite. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.